E aí, Arthur, bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Tudo bom. Me conte aí toda essa sua experiência, né? Para mim é incrível, né? Bater esse papo com pessoas que esteve tão próximo, né? Dos povos originários e que tem essa relação, né? Com eles. Então, fala um pouquinho dessa experiência, tudo que a gente, né? Pode aprender com eles, né? Que a gente se distanciou do que é natureza e eles nunca se distanciaram, né? Então, fala um pouquinho pra gente. Como você falou, né? Eu tive meu primeiro contato já tem alguns anos, mas foi um contato aqui na cidade mesmo, né? Aqui em Recife, em alguns eventos, né? que foram organizados com a presença deles, eventos mais da parte cultural, né? E em 2017 eu fui para a Amazônia a convite já de um amigo de lá, né? Do povo Yawanawá. E eu fui, na verdade, buscando uma cura, né? Porque os povos indígenas, eles têm medicinas que conseguem chegar em outros níveis de cura que a nossa medicina ocidental não consegue. Ou consegue, mas de outras formas, né? E eu fui lá buscando essa cura. E chegando lá eu me encantei, né? Com a realidade da floresta. É muito bonito a forma como eles vivem. Primeiro, por viverem em comunidade, né? E não é viver em comunidade de viver só junto um do outro. É realmente viver em conjunto, né? De um estar precisando, o outro estar ali junto, né? A forma como as crianças são criadas lá é muito bonito. São crianças livres, né? Você vê as crianças tudo junto, brincando, tomando banho de lama, e a mãe gritando, menino, sai da chuva! Né? E é assim, quando um está precisando, o outro vai lá, tá junto, né? E essa conexão com a natureza que eles têm é muito diferente. Aqui na cidade a gente não consegue nem ter dimensão, né? Você andando lá com eles na mata, eles escutam lá de longe o bicho, tal passarinho que tá cantando e você nem escutou qual é, não tem nem ideia, né? Aí olha assim, você andando, eles olham pro chão, isso aqui é rastro de paca que passou aqui, você não tá nem vendo a pegada, né? Então eles têm também a questão da sazonalidade, né? Com as frutas, eles sabem a época do açaí, sabem, enfim, de todas as frutas, né? E basicamente eles vivem à base do povo Yawanawá especificamente, né? De caça, pesca e de agricultura, né? Eles plantam muito milho, muita macaxeira, inhame. E é muito bonito justamente porque lá é um cultivo totalmente orgânico, né? Não tem nada. E depende da natureza, depende da sazonalidade. Porque se eles plantam na época do inverno, o inverno amazônico é muita chuva. Então não vinga nada, né? Então eles têm a época certa de plantar. E aqui a gente não tem tanto essa conexão, né? Isso. E é muito bonito aprender e aprender que dá para se ter isso aqui também. Não da mesma forma, porque na cidade a gente já vive num outro contexto, mas a gente consegue se conectar com a natureza também na cidade, né? Não é tão difícil, é mais simples do que parece, né? Então você tem um vasinho de planta, né, na sua casa, parar um momento, final da tarde ou de manhãzinha cedo que os passarinhos estão tudo cantando, né? Então isso vai fazendo muita diferença já no nosso dia a dia. Então é isso, e aí eu venho estudando, né, um pouco da tradição desses povos, especialmente do povo Yawanawá. Estou aqui falando para compartilhar um pouco, né, com a autorização também deles, porque isso é um outro ponto que para mim é muito importante. Eu não estou aqui para roubar a tradição de ninguém, nem para falar. Não estou no local de fala de um indígena. Eu estou aqui para compartilhar a minha experiência como branco, Chegando nesse aprendendo com espaço. eles. Sim. Né? Então, eles têm enfim, uma cultura muito rica, né? A gente pode passar um ano conversando aqui, né? Mas sobre essa questão da cura, né? As medicinas deles vêm da natureza, não é da indústria, né? Eles têm planta para tudo que você imaginar eles têm. E você andando com os velhos, que realmente... Os velhos, para os povos indígenas, são bibliotecas vivas, né?
Então você vai andar na mata com um velho desse também é assim, você olhando para você é tudo mato, né? Isso, na Amazônia ainda mais que o que não falta é planta. Ele vai olhando, ó, isso aqui é para dor de cabeça, isso aqui é para dor de barriga, isso aqui é para mulher que não consegue engravidar, isso aqui é para isso, para aquilo outro e tal, e tal, e tal. E você fica, meu Deus, como é que pode tanta como é que planta? pode? E como a gente se desconectou, né? Porque assim, como é que a gente pode, né? Você aí que está estudando e está se encantando, né? Esse cantor, como é que a gente também depois, para a gente pensar e falar sobre isso, como a gente pode encantar essas pessoas a saber da riqueza que são os nossos povos originários e que a gente tanto desvaloriza, né? Então, eu acho que essa sua fala é incrível para a gente poder realmente se encantar, né? Com eles. E assim, não é algo tão distante da nossa realidade, porque aqui onde a gente está, em Aldeia, em Camaragibe, se você for procurar os nativos daqui da região, tem muita gente que tem esse conhecimento. Os mateiros, né? Os Eu acho que o pessoal mateiros chama aqui, mateiros, isso. exatamente. Então tem muita gente que conhece. Que conhece, né? Então a gente tem isso aqui próximo. Podem não ser indígenas, mas eles têm o conhecimento da terra aqui, da nossa região. Né? E também não tem indígena só na Amazônia, né? Aqui em Pernambuco a gente tem, se eu não me engano, são 13 ou 14 povos indígenas. E que também eu tive a oportunidade de ir visitar algumas aldeias já aqui de Pernambuco. E também é a mesma coisa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui andar na mata, na Caatinga, né? Eu andei 5 minutos dentro da mata e disse, meu amigo, se você me deixar aqui, eu não volto mais não sei mais me encontrar não. E ele sabe, parecia que eles estavam andando com GPS. Né? Mas para mim era tudo mato. Isso, incrível. E isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante. A conexão com a natureza é tanta que ele consegue se localizar num lugar que pra gente é só árvore. Não tem placa. Não tem, né? Então... O perceber, né, assim, desse espaço, né? Como eles estão ali muito conectados. Isso. E especialmente, assim, falando sobre as plantas medicinais, existe lá na Amazônia existe uma bebida, né, que conhecida muito como ayahuasca, como Santo Daime. Ela é uma bebida originária dos povos amazônicos, que, enfim, o homem ocidental, na verdade, os nordestinos, na época da seringa, da exploração da seringa, tiveram contato lá com os povos indígenas e aí incorporaram isso, né? E, enfim, hoje a gente tem outros segmentos, como a União do Vegetal, como o Santo Daime, que são formas de trabalhar com essa medicina mais não diria do homem branco, mas assim, mais um contexto mais urbano. Sim. Né? Mas eu fui realmente buscar dentro da tradição indígena. Né? E existem muitos povos que trabalham com essa medicina, não só aqui na Amazônia brasileira, mas peruana, enfim, na região também, né? É uma medicina ancestral, uma bebida que, assim, de registros, se acredita que já tem mais de 5.000 anos de uso, né? E antigamente ela era usada somente pelos pajés. Os pajés tomavam essa bebida para poder curar uma pessoa, porque essa bebida ela faz com que você consiga acessar, assim, na linguagem deles, um plano espiritual, né? Hoje já se tem muitos estudos acadêmicos, estudos científicos que realmente mostram que você consegue acessar coisas do seu subconsciente que normalmente não consegue. Então, era uma bebida que originalmente somente os pajés tomavam. Depois começou a se servir para as pessoas que iam receber o tratamento. E depois, hoje, a gente já tem essa medicina difundida e que até aqui na cidade a gente pode tomar, né? A gente tem essa oportunidade. E ela é uma bebida que é feita à base de 2 plantas. Alguns povos utilizam outras também na preparação, mas a base são 2. Um cipó, que comumente é chamado de mariri, jagube, mas é um cipó, e uma folha, que é conhecido como chacrona ou rainha. O cipó, na verdade, a folha ela tem um princípio ativo, que é a dimetiltriptamina, que é a substância química que é responsável pelas visões e tudo, né, que a medicina proporciona. Só que essa substância, quando a gente ingere ela, o nosso estômago tem uma enzima que degrada ela. E o cipó tem o inibidor dessa enzima. Então, quando você toma o cipó junto com a folha, ele inibe a enzima e aí a gente consegue absorver o DMT, né? Sim.
Então, essa é tecnologia da floresta, realmente, né? Sim, sim. Então... A gente tem até já um comentário aqui de Felipe Augusto Grande. Tixuria. Tchuriá, Olha só, gente. Tchuriá é meu Tchuriá. nome, Yawanawá. Tchuriá. Isso. Fantástico. Comentário de André Durão. Essa trilha é poderosa. Sim. Isso. Aqui mais comentários aqui. Bora Tchuriá. Tchuriá, não é isso? Tchuriá. Tchuriá. Comentário de Luciana Silva, conhece muito. Olha só, tem uma galera muito massa aí seguindo e assistindo a nossa conversa aqui. Que bom. E essa ayahuasca, né? Eu assim, conheço muito pouco, mas ouvi falar também daqui dessa região que existe também não sei se é uma bebida, que é a jurema, que também é poderosa, né? Que existe também, que né, são os povos originários, estão ali, sabem, conhecem e não sei, tomam chá, não sei como é que funciona. A jurema é uma medicina que tem realmente, é muito abundante aqui no Nordeste, é uma planta que é muito abundante no Nordeste, desde o litoral até o agreste sertão. Tem locais assim, lá no povo Funiô, onde eu visitei, eles são um dos povos que utiliza essa medicina. Tem locais que você sobe assim, um lugar mais alto, você olha para a mata, é só jurema, assim, que não se acaba mais. E ela tem, inclusive, a substância presente nela é a mesma da chacrona, o DMT. Isso, fantástico. Ela se usa a casca da jurema, né? Se tira a casca e prepara o chá também. Então, também é uma medicina muito, muito forte. Existem muitos relatos mesmo de curas profundas com essas medicinas. E hoje, assim, esses povos, eles estão abertos para compartilhar com a gente, né? Depois de tudo que, enfim, os europeus e hoje nós descendentes continuamos fazendo, né? Sim. Eles estão abertos para nos ajudar também, nos ensinar, né? São realmente nos encantar. Eu aprendi com o Irã dos Chucurus, né? E ele falou muito desse encantamento, né? Que a gente precisa se encantar. É isso. A espiritualidade indígena é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado aqui, porque a gente nossa sociedade basicamente, a maior parte é cristã, né? E assim, os povos indígenas, eles não têm um livro, que está tudo escrito no livro e tem que seguir o que está escrito no livro. O livro é a vida mesmo, né? Então, a espiritualidade deles é se conectar com a natureza. O que faz eles se curarem é essa conexão com a natureza. Tanto que é muito comum que quando um indígena sai da aldeia e vai morar na cidade, muitas vezes é muito difícil para ele. Porque ele tem que mudar completamente o contexto dele. E não é só uma questão de alimentação ou de tomar banho no rio. Mas é uma questão realmente do psicológico ali, né? De tudo que envolve a vida dele ali na aldeia. Então, realmente, a espiritualidade indígena é um mundo encantado e é muito difícil de falar sobre, porque sentir, né? É sentir, não tem como, Eu acho, bonito. Assim, até experiência própria, né, assim, dessa coisa, dessas religiões aí, e que eu não consigo me encantar. E o que me encanta é a natureza, né? Então, eu tento trazer essa espiritualidade, mesmo sem conhecer muito dos povos originários, mas esse cuidado, né, de uma árvore, de uma planta, de um animal, né, de estar cuidando e observando. E aí eu acho que é uma coisa que as pessoas urbanas, às vezes, né, saem, a gente está nesse movimento de pandemia, e aí o que é que aconteceu? As pessoas saíram de Recife, né, região aí, né, com muito prédio, com muito caos ali, e vieram para a aldeia, né, para aqui, para essa região, São Lourenço, Camaragibe, e trouxeram os mesmos vícios de lá para cá, né? E a gente, como é que a gente consegue cortar isso, né? Sim. Essa questão da pandemia, eu escutei algumas lideranças espirituais indígenas falando isso e assim, eu acredito puramente nisso, né? Existe uma liderança, o cacique Ailton Krenak, ele tem uma fala dele sobre a pandemia, né? De que ele diz que o coronavírus, ele não é o vírus,
ele é, na verdade, o sistema imune do planeta, e o vírus somos nós. Poxa, nós é que somos os vírus, porque quem é que está destruindo o planeta? Então, no nosso corpo, quando a gente se contamina com alguma coisa, o que é que o nosso corpo faz? Manda ali os anticorpos tudinho para destruir aquilo, né? Então, o planeta é um ser vivo, o planeta é um corpo. Se existe um vírus que está destruindo ali, ele vai ter que mandar alguma coisa para resolver. Ele não quer morrer. Mas eu acredito muito que nós somos o vírus, mas nós também somos a cura. A cura. Porque nós é que podemos fazer a diferença, né? E eu acredito muito que essas medicinas e as tradições indígenas, elas nos orientam a como fazer isso, como fazer a diferença. Porque nós somos natureza, a gente se esquece disso, né? Muitas vezes quando você pede para uma criança, desenha a natureza, ela desenha uma árvore, um macaco ali, um cachorro, um bicho, mas não desenha um ser humano. Porque a gente começou a se acostumar que, não, o ser humano é o ser humano, tá acima de tudo, e a natureza ali, a gente tá no topo da pirâmide, né? E a natureza tá ali, mas não, a gente é o contrário, né? É o contrário. É totalmente ao contrário. Na verdade, não é nem pirâmide, é um círculo, tá todo mundo dentro, tá tudo junto. A gente está doente e a natureza está doente. Pois é. Né? Então, a gente precisa dos animais, a gente precisa das plantas. E, na verdade, a gente precisa muito mais da terra do que a terra da gente. Porque se acabar a humanidade, a terra continua aí, ó. Sim. Mas se acabar a terra, a gente vai para onde? Sim. Então, é isso. A cura do planeta é isso, é se conectar com a natureza. Eu tenho alguns comentários aqui. Comentário de Luciana Veras. Salve a sabedoria dos povos da floresta. Temos que apurar nossa escuta para a força que vem da natureza. A cura para muitos males da contemporaneidade está nas folhas, ervas, frutos, no poder da mata. Viva os chapiris e apiris. Outro comentário também de Luciana, essa aqui é Luciana Silva. Muito respeito com as medicinas sagradas. Que bom, né, que a gente tá com essas pessoas aí que estão aí bem conectadas. Maravilha expandir esses conhecimentos. Churi e sua sabedoria. Churi. Aí já é o apelido. Churi é o nome, Churi é o apelido. Churi e sua sabedoria que fala maravilhosa. Isso aí de Bruna. Muito bom. Então é isso, né? A gente se reconectar com a natureza. Na verdade, eu não gosto nem de dizer, para mim não é nem se reconectar. Porque a gente está conectado, a gente está dentro. A gente está destruindo, a gente está não destruindo. Na verdade, a gente se lembrar. A gente só se esqueceu. É só a gente se lembrar. Então, essa é a cura do planeta, né? Então, a gente plantar realmente, né? A Terra está precisando disso, né? Ela está com muita ferida e ela está precisando cicatrizar essas feridas, né? Como é que a gente cicatriza? É plantando, é cuidando realmente, né? Então, é isso. E como é que foi essa coisa de sair? Foi aqui estudando de nutrição, né? E saiu da questão de nutrição para ver, né? Para fazer essa pesquisa que, na verdade, tem tudo a ver. Eu acho que nutrir, né? A gente precisa se nutrir dessa terra. É isso. Né? Eu perguntei, mas será que eu respondi mesmo? Na verdade, foi o caminho contrário. Eu entrei na faculdade de nutrição depois que eu já estava com os povos indígenas. Olha isso. Na verdade, eu passei um momento de rebeldia, assim, que eu não queria saber de faculdade, estudar, terminei a escola, eu não queria saber de nada disso, e vou pro mundo e tal. E aí, foi justamente nesse período que eu conheci, né, os povos indígenas. E eu comecei a estudar com eles, depois foi que me veio realmente. Eu já estudava Ayurveda, e na verdade foi durante uma cerimônia de Ayahuasca, veio uma vozinha assim na minha cabeça: ei, rapaz, tu vai passar o resto da tua vida assim, fazendo nada mesmo? Aí o rapaz, acho que não, né? Eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa. Diz: rapaz, ou tu vai estudar alguma coisa para tu aprender alguma coisa, pelo menos, né? Ou vai trabalhar. Diz: rapaz, estudar, mas eu vou estudar o quê, né? Então vou para o mais próximo que eu tenho da Ayurveda, que era o que eu estava muito interessado na época, e aí fui para a nutrição, né? E é uma das coisas que hoje eu estudo quando eu vou na floresta, é a alimentação deles. Porque é impressionante você ver os velhos lá de 90 anos de idade trabalhando com enxada.
E a gente aqui, às vezes, com 30, 40, não aguenta nem a coluna dói, né? Pois é. Então, hoje já está começando a mudar também, né, a realidade, porque já está chegando muito alimento das cidades nas aldeias. Mas se você vê os mais velhos mesmo, era muito comum até as últimas gerações, assim, as pessoas morrerem com 100 anos, 120 anos, porque eles só se alimentavam dali das coisas da terra. Exercício físico que fazem muito, porque essa história de que índio é preguiçoso é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Porque os caras trabalham o dia inteiro, sol quente, carregando peso. E plantar, né? Plantar é um trabalho incrível, assim, eu sempre falo aos agricultores, né, que é um trabalho intenso. Como é que na cabeça de alguém entra que índio é preguiçoso? Para mim é ignorância, realmente ignorância, de não se colocar no lugar do outro, né? A diferença é que eles sabem descansar, né? E a gente aqui, a gente não sabe, porque aqui muitas vezes nossa rotina é ficar trabalhando até 2 horas da manhã para acordar de 5 horas da manhã para começar a trabalhar de novo. E aí... Não, e o descanso às vezes é deitada numa rede com o celular, isso não é descanso, né? Pois é, não é. Então a gente chama eles de preguiçosos, mas na verdade a gente é que tá fazendo... E quem é que tá mais doente? São eles ou somos nós? Então eu acho que a gente tem que olhar um pouco diferente, né? Porque realmente eles têm muito para nos ensinar. Muito mesmo. Sim, que incrível poder ter essa tua presença aí, né? Eu tenho outros comentários aqui. Acho que até no final da live eu aprendo a falar esse nome. Comentário de Inaldo Gomes. Live incrível. Churia, muita sabedoria. Lucas Queiroz. Viva os nossos professores da floresta Iauanaua. 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 Nauá, que tem um acento, isso. Iauanaua significa povo da queixada, né? Queixada é um porquinho do mato. Nauá é povo e queixada é o porquinho. Eles fazem parte do tronco linguístico Pano e que, até onde eu sei, todos os povos do tronco Pano, pode ser que tenha algum que eu não conheça, mas eles são alguma coisa Nauá no final. Então, Vari Nauá, Chipi Nauá, né? Caxi Nauá, então é sempre o nome dos animais. E tu vai aprendendo também a língua. Sim, né? Com contato com eles, sim. Sim. Que eu acho que é algo incrível e que não se deve nunca perder, né? Não, é o maior tesouro deles, é a língua. Exato. E são línguas muito bonitas, porque são línguas vivas, que detalhes muito pequenos fazem uma diferença. Por isso que eu fico toda errada de falar, né? Porque eu sei que o negócio é muito mais além. Eu fico vá pra dentro. Não, é tranquilo. Muito bom. Churiá foi o nome que eu recebi, que eu tinha um cabelo bem grande e meu cabelo é bem cacheado, né? Ruchuri significa cabelo cacheado. Olha isso. Churiá. Fantástico. Pois é, Arthur, eu vou aqui só concluir, porque eu sei que a gente vai voltar para vocês, né? Mas eu vou aqui, só quero agradecer, né? Todos que estão aí na live. Fiquem até o finalzinho, tá? Que a gente vai estar aí junto. Então, vamos lá apresentar. Eu queria, né, agradecer a presença de todo mundo aí. Avisar que o encontro, ele tá gravado neste canal. Tá? Para quem quiser ver e rever depois, tá? Tem muita informação boa, incrível, né? Nem boa, incrível, dessas pessoas que chegaram junto hoje para colaborar. E a gente vai continuar e a gente vai encerrar acompanhando o ritual xamânico com Arthur e seu grupo. Vamos embora, Arthur. Então, o povo Iauanaua, né, com o contato com o homem branco, né, com o homem... enfim, que chegou na Amazônia, uma das coisas, enfim, sofreram muito, né, com esse contato, mas uma das coisas boas que aconteceu foi a chegada dos instrumentos, porque o povo Iauanaua não tinha instrumento, os cantos deles eram só na voz, então não existia maraca nem tambor, eles só tinham a flauta. E com a chegada do homem branco foram chegando os instrumentos, né, e o primeiro que chegou foi o violão. Eles começaram a aprender a tocar violão e a colocar essas melodias no violão. Com o tempo foram chegando outros instrumentos, maracá, tambor, ukulele, charango. Hoje em dia eles fazem realmente melodias muito bonitas. O povo Iauanaua realmente eles têm o dom do canto. E vou convidar 2 amigos para a gente estar compartilhando aqui um pouco desses cantos. Pedir para que cada um que está assistindo
possa fechar os olhos, se concentrar para sentir essa energia. Trouxe água, mano. Vairāti tōngere, tōngere,
Vocês estão com hora ainda, né?
o tambor, tá? Não tem mais também. Não. Os gatos não. Você anota, né?
assim. Mensagem? Então canta lá como é. Agora teu Daqui mesmo? Não, melhor daqui, cara.
Vou fazer mais uma última. Enquanto em português aqui, que também eles fizeram em homenagem também, né, ao nosso povo, também de uma forma que a gente possa entender o que está sendo cantado, né, na nossa língua.